Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Morgana Caroline e essa é uma série de 3 vídeos onde a gente vai falar um pouco sobre encadernação manual e eu vou passar para vocês algumas instruções e ao final dos 3 vídeos a gente vai aprender a fazer um caderninho desse aqui, bem simples, capa dura e bem simples. Lembrando que essa aula, ela se baseia um pouco na nossa realidade aqui em Petrolina. Então, os materiais que a gente vai ver e as formas da gente costurar também esse caderno, a gente vai pensar o que a gente consegue encontrar aqui. Mas lembrando, óbvio, que a encadernação profissional vai deter de diversas outras ferramentas que vocês podem estar pesquisando cada vez mais quando vocês forem se aprofundando na construção de cadernos. Bem, eu vou começar apresentando para vocês os materiais e as ferramentas que são básicas para a gente começar a produzir caderno. Sendo que a gente está pensando a nossa realidade, são materiais de fácil acesso e que a gente consegue com eles chegar nesse resultado, certo? Eu vou começar apresentando para vocês os materiais que são essenciais para a gente construir um caderno e depois eu apresento para vocês as ferramentas. Tá? O primeiro material que a gente vai utilizar, basicamente, é o papel. Aqui eu estou com papel ofício no tamanho A4, mas para a gente construir um caderno desse formato, a gente vai precisar dividir essas folhas em folhas do tamanho A5 e aí a partir dessas folhas desse tamanho A5, a gente vai fazer as dobraduras para fazer o nosso caderno. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula. Aqui eu trouxe para vocês o papel ofício porque ele é o mais fácil de ser encontrado. Você encontra em qualquer papelaria, armarinho, em lojas de importado, até em supermercados. Mas vocês podem trabalhar com uma diversa variedade de papéis. Papel reciclado, papéis coloridos, papéis com gramaturas mais altas, profissionais para desenho. E isso vai depender muito do que vocês querem com esse caderno que vocês estão construindo, qual o público que você vai alcançar, caso você vá comercializar esse produto. E aí vocês só precisam se atentar na escolha do papel de vocês, na quantidade de folhas que vocês vão colocar em cada bloquinho quando a gente for lá para a próxima aula construir o nosso caderno, tá certo? Seguindo com a construção do nosso caderno, o papel a gente está pensando no nosso miolo. Então sempre lembrando que essa parte aqui do nosso caderno é o nosso miolo e aqui a nossa capa. Na construção do nosso miolo, a primeira coisa que nós vamos precisar é do papel, que a gente vai utilizar. E outros 2 materiais muito importantes são a cola. Aqui eu estou trazendo para vocês uma cola branca do tipo PVA. Eu indico sempre vocês utilizarem a cola PVA, porque ela é a mais resistente e mais fácil também de trabalhar. Tem outra cola também que é muito boa, que é a cola de madeira, aquela cola mais amarelada, que aí vocês vão encontrar em madeireiras ou em material de construção. Essa aqui você consegue encontrar em grandes redes de supermercados e tal, mas é mais comum encontrar ela em papelaria e até mesmo material de construção também. Então, se atentar sempre a isso, que seja uma cola PVA. Essa aqui é a cola da marca Tecbond, mas também tem a Cascorês, a Norcola, que são também muito boas. Outro material muito importante na construção do nosso miolo é a linha. Aqui eu tenho uma linha de pipa e é realmente esse nome. Se você for num armarinho para comprar a linha, você pode chegar lá falando linha de pipa que vocês vão encontrar esse material. Essa daqui, inclusive, eu comprei num importado e também foi muito fácil de encontrar ela na parte do material de construção e tudo mais. E aí, o ideal de utilizar essa linha é porque ela é uma linha relativamente fina e resistente ao mesmo tempo. E ela tem essa coloração branca que a gente pode utilizar nesse miolo mais tradicional com o papel branco. Caso você queira que essa linha seja um pouco mais colorida, mais diversa, porque a linha de pipa ela não tem a linha colorida, ela só tem a linha branca. Então, se você quiser, levando em consideração que em partes do seu miolo essa linha vai aparecer aqui no meio, vocês podem usar a linha de tapeçaria ou linha de bordado, certo? Mas aí elas não vão ter essa mesma facilidade de trabalhar que a linha de pipa tem. E
materiais para a construção do nosso miolo. A outra coisa bastante importante é a nossa agulha. E aí, essa agulha, a gente vai trabalhar com a numeração 5 ou a numeração 6. Então, quando vocês forem comprar a agulha de vocês lembrem sempre de estar pensando nessa numeração, 5 ou 6. Eu indico entre essas duas porque eu vou falar mais na frente um pouquinho sobre o agulhão que vocês vão usar. Então, o ideal é que sempre que essa agulha tenha uma proximidade de espessura com o seu agulhão, mas que ela seja mais fina que ele, para facilitar o seu processo, mas que também não seja uma agulha muito fina, porque senão você não vai conseguir utilizar ela com essa linha, tá bom? Bem, depois que a gente viu os materiais do nosso miolo, a gente vai ver agora os materiais que a gente vai utilizar para a nossa capa. Eu vou ensinar com tecido, porque eu acho que fica um acabamento muito bonito, e dá para você trabalhar com desenho por cima do tecido também, para fazer a customização dos cadernos de vocês. Então, eu gosto muito do acabamento com tecido, por isso eu vou passar para vocês. O tecido que a gente vai utilizar na oficina é a chita. E aí, uma dica muito importante é que vocês procurem sempre esses tecidos que são tramosos, ou seja, que tem essa trama bem aberta que você consegue ver através dele, certo? Porque são tecidos que são de fácil aderência à cola. Então, tecidos sintéticos, tecidos grossos, eles não vão te ajudar na hora de você construir, de você moldar a capa do seu caderno. Então, procure sempre tecidos mais finos e tecidos mais naturais, algodão cru, a chita e assim por diante. A chita é sempre uma boa pedida para a gente ter um bom resultado e ter uma boa aderência. E aí o que a gente vai estar revestindo é o papel Paraná. Aqui eu tenho apenas um pedaço do papel Paraná, mas ele costuma ter em média 1 metro por 80 a folha. E aí você compra essa folha toda e depois você faz as divisões, né? E aqui eu tenho um papel Paraná de gramatura média. Sempre que vocês forem numa papelaria, eles provavelmente vão ter o fino, o médio e o mais grosso. O ideal é a gente trabalhar com a gramatura média, porque ela vai facilitar na hora de cortar, principalmente para vocês que vão estar começando. E mesmo assim ela vai ter uma boa resistência e a gente vai ter uma capa realmente bem durinha. E aí lembrando que a parte das medidas, dos cortes e tudo mais a gente vai ver nas próximas aulas. Agora que a gente já viu os materiais necessários para a gente construir o nosso caderno, pensando no miolo e a capa, agora a gente vai ver as ferramentas que são necessárias a gente ter para ter esse processo da construção de um caderno. Eu vou começar pelo mais básico, que eu acho que é o essencial para a gente ter, que é a régua. Eu indico para vocês sempre comprar a régua de alumínio, tanto por uma questão de resistência, mas também porque a gente vai usar essa régua como apoio para corte. Então, o ideal é que seja de alumínio, por ela ter essa barra, onde você consegue deslizar bem o estilete do lado dela. E principalmente esse modelo que tem esse vinco aqui no meio, porque ele vai facilitar na hora de você segurar a sua régua na sua base, tá certo? Outro material é a tesoura. O ideal é que sejam essas tesouras um pouco maiores, que a gente vai fazer alguns cortes de canto e tudo mais, e que seja uma tesoura relativamente nova. Então, se você perceber que a sua tesoura está perdendo fio, que ela está ficando um pouco cega, o ideal é sempre você levar para amolar ou você trocar esse material. Então, é sempre importante a gente ter uma tesoura sempre muito bem amolada, porque isso vai facilitar o nosso trabalho, mas também vai trazer um bom acabamento para a gente ter um bom resultado. Outro material básico que a gente vai ter é um estilete, mas não qualquer estilete. Esse estilete, por exemplo, não é um estilete dos mais caros, ele tem um material do seu corpo até um pouco mais frágil, mas ele tem algo que eu julgo muito importante e que eu acho que é o que vocês mais devem se preocupar na hora de escolher o estilete de vocês, que é que ele tem esse trilho de ferro. E o ideal é sempre que o estilete de vocês tenha esse trilho de ferro, porque o trilho de ferro ele traz mais segurança e resistência na hora de travar a lâmina de vocês, e principalmente que ele tenha uma boa trava.
Tem alguns que tem uma trava que é de rosca, que também são muito bons. Essa trava aqui, ela é tipo um gatilhozinho, e aí você pode movimentar e ela prende nos vincos do trilho. Então fica bem preso e você consegue ter uma segurança maior na hora de fazer o seu corte, porque você sabe que a sua lâmina não vai ficar fugindo e isso vai trazer uma estabilidade. Então você sempre se preocupar com isso. A questão de ter o trilho de ferro e de ter um bom prendedor aqui para segurar a sua lâmina. Outra coisa também que a gente deve se preocupar sempre, assim como a tesoura, é da gente se preocupar com o fio da nossa lâmina do estilete. Então, se vocês prestarem bem atenção, a lâmina do nosso estilete ela vai ter uns tracinhos. Esses tracinhos são feitos que são pré-rachaduras para você conseguir quebrar a sua lâmina. Então, sempre que a ponta da sua lâmina começar a perder o fio, ou seja, que você for passar o corte, você perceber que está enganchando, você vai sempre quebrando essas pontas, porque aí você vai criando novos fios na sua lâmina e com isso você consegue usar bastante uma lâmina. Mas o ideal é que você tenha sempre uma caixa de lâminas extra para você estar utilizando, porque o acabamento do nosso caderno ele depende muito dessa parte do corte. Vocês vão ver isso na nossa aula, então é sempre bom vocês estarem se preocupando com isso, tá certo? Outro material que é muito importante na hora da encadernação e que vai ajudar muito na hora da gente construir a nossa costura é o furador agulhão. O nome mais comum dele é esse, você pode encontrar com outros nomes, furador de couro e etc. Mas o mais comum é furador agulhão. Esse modelo aqui é o mais comum também, que é esse que é mais cilíndrico, mas existem modelos que tem a ponta um pouco mais arredondada para você segurar de outra forma. E o que você vai utilizar vai depender muito da anatomia do seu trabalho. Então é algo que você vai percebendo com o tempo qual você consegue se adaptar mais. Esse aqui é o mais simples e, consequentemente, um dos mais baratos, mais fáceis de ser encontrado nos armarinhos aqui da região. Então, por isso que eu indico ele, porque ele vai te auxiliar bastante e ainda assim você vai conseguir encontrar ele facilmente. Essa espessura da ponta dele não é tão grossa, tem agulhões que são um pouco mais grossos. O ideal é que não seja mais fino do que esses, mas essa costuma ser uma espessura bem comum em quase todos. E é um material, tipo assim, essencial, tipo assim, eu entendo que ele não pode faltar. Existem diversas formas de você fazer agulhões alternativos. Tem o pessoal que usa agulhas de couro mais grossa e prendem sobre algum suporte, que criam alternativas. Mas eu descobri que aqui na região tem desse agulhão aqui, então é muito bacana que vocês possam estar utilizando essa ferramenta. Outra ferramenta que é super básica, que a gente vai usar, porque a gente vai trabalhar muito com a parte da colagem, então a gente precisa depositar a cola tanto na colagem do nosso miolo, como na colagem da nossa capa, na colagem dos acabamentos e tudo mais. Então a gente vai precisar de um pincel. Aqui eu tenho um pincel que é numeração 1 ou de 25,4 milímetros, que eu encontro em material de construção. O ideal é sempre que vocês utilizem pincéis com cerdas mais resistentes, com cerdas mais duras, ou seja, cerdas sintéticas. Tem pincéis mais chiques que são feitos de pelo de cavalo e tal. Esses mais macios, eles não são muito indicados para utilização com cola. Então, quando vocês forem trabalhar com a cola, o indicado é vocês trabalharem com esses pincéis que têm essas cerdas mais grossas, mais resistentes. Esse aqui é um tamanho um pouco maior. Vocês podem usar aqueles mais fininhos também. Ou uma outra alternativa é utilizar o rolinho de espuma para aplicar a cola no material de vocês. Isso, assim como o formato do agulhão, é algo que vai depender da adaptação de cada um. Então, eu indico vocês começarem por esse, porque é o mais fácil de trabalhar e também mais fácil de encontrar. Mas caso vocês queiram investir um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de tempo para comprar um rolinho, para comprar um outro pincel um pouco mais fino, isso vai depender muito de vocês. Lembrando que o pincel mais fino vai levar mais tempo para depositar a cola, então isso pode acabar levando mais tempo também na construção do caderno de vocês. Outros materiais que eu acho bastante importante na encadernação
se utiliza muito prensas para poder você prensar o caderno para que ele fique com esse formato achatadinho. Esse daqui que a gente vai fazer na oficina, vocês vão ver que eu não utilizei prensa, e o que eu utilizo para a gente deixar o nosso caderno sempre no formato são esses grampos aqui. O ideal é sempre que seja esse tamanho, no mínimo, daqui para maior. Os menores eles não vão ajudar muito, não vão ter tanta força e também não vão ser grossos o suficiente para as gramaturas que a gente vai trabalhar, tá certo? Então, esse material aqui é muito utilizado. O ideal é que vocês tenham no mínimo 3 para cada caderno que você for fazer. Então, se você for começar fazendo só 3 tá massa. Mas caso você queira, quando você começar a trabalhar mais com isso e fazer vários de vez, o ideal é que você tenha sempre uma boa quantidade desse material aqui para poder te auxiliar na construção dos seus cadernos. E aí eu vou apresentar para vocês 2 ferramentas, que essas eu não encontrei aqui na região. Infelizmente eu tive que comprar pela internet, mas eu já vi delas aqui sim. Só que é isso, elas não estão sempre disponíveis por aqui, mas que também não são tão difíceis de encontrar na internet. Existem outras ferramentas também que vocês vão encontrar apenas na internet, como fio de cabelo e tudo mais. Elas não são tão essenciais assim. Existem outras formas de a gente trabalhar com a régua para poder substituir esse tipo de material. Já esses 2 aqui, eu acho que eles são totalmente insubstituíveis. Eles são muito práticos e necessários na hora da gente construir um caderno. Esses daqui eu comprei os 2 juntos num kit, então é muito fácil você encontrar esses kits, até que venham mais coisas. Às vezes vem esses 2 e uma espátula, por exemplo. Aqui é uma dobradeira e esse aqui mais compridinho é uma vincadora. E aí, qual é a função desses 2? Basicamente eles fazem quase a mesma coisa, porém a dobradeira ela tem uma parte um pouco mais fina e ela vai servir para a gente fazer o processo de dobrar o nosso papel. Quando a gente tiver com o nosso papel, que a gente for fazer todas as dobras, a gente vai usar esse material para auxiliar na dobra do nosso papel. Lembrando que esse modelo a gente vai sempre usar um tamanho A5 e dobrar ele no meio para ele ficar o tamanho A6. A vincadora, ela vai auxiliar para criar os vincos, por exemplo, de quando a gente vai fazer a colagem da capa, de quando a gente vai fazer colagem de folha de rosto, fazer todo o acabamento do nosso caderno. A vincadora ela ajuda muito. Porém, a vincadora também funciona como dobradeira, assim como a dobradeira também funciona para auxiliar na hora da gente fazer os vincos. Então, por isso que eu acho que é uma dupla muito importante e que vai ajudar muito. Todos esses materiais, quando a gente pensa a tesoura bem amolada, o estilete bem amolado, uma régua mais resistente, mais sólida, que não vai empenar com o tempo, tudo isso a gente está pensando na melhoria do acabamento do nosso trabalho. Então, se a gente quer ter sempre um resultado, quando a gente tem um miolo sempre retinho, uma capa alinhada, o ideal é a gente sempre pensar as nossas ferramentas. Uma ferramenta básica também que a gente vai precisar é sempre o lápis. Eu indico sempre o lápis HB, por ser o mais simples, mas que também ele tem uma marcação muito boa. E aí, pensando essa questão local, do que a gente pode ou não encontrar aqui para trabalhar com encadernação, uma das coisas que é muito utilizada dentro das ferramentas é um berço de perfuração, que é um suporte para que você possa colocar suas folhas e com a agulhão você fazer a perfuração de onde você vai passar a costura. Porém, esse tipo de material ele não é encontrado aqui, a não ser que você encomende nesses locais que fazem corte a laser e tal. Então, por isso, eu trago para vocês um material alternativo, que é uma folha de EVA ou emborrachado. Vocês vão comprar uma folha, ela é bem fina, mas vocês podem fazer uma dobra nela de pelo menos 4 partes e com isso vocês vão utilizar ela como base para fazer as nossas perfurações no nosso miolo, certo? E por fim, uma ferramenta que eu julgo bastante importante, porque tanto ela vai trazer estabilidade na hora de fazer os cortes, na hora de fazer as marcações, por ela ter essa superfície que é um pouco mais aderente, ela também vai auxiliar no nosso corte. Como eu falei para vocês, uma coisa muito importante é o fio
da lâmina do nosso estilete. Então, uma coisa que vai auxiliar no desgaste tardio do fio da nossa lâmina é ter esse material aqui, que é uma manta de corte. Essa manta aqui ela é a manta do tamanho A3. Eu indico que vocês comprem no mínimo esse tamanho. A A4 ela é muito pequena e mesmo para um caderno do tamanho A6 vai ser um espaço pouco para vocês trabalharem. Então, no mínimo, vocês têm uma manta A3 para cima. E aí, toda a sua construção ela vai funcionar dentro dessa lâmina. Quando você for fazer a dobradura dos seus papéis, quando você for fazer os cortes, quando você for fazer colagens, acabamento, tudo você vai utilizar esse suporte porque ele auxilia muito na fixação do seu caderno, na fixação da sua régua, para poder fazer os cortes, na fixação do papel. Então, essa ferramenta da manta de corte é bastante importante na construção do nosso caderno.